Bom dia, a paz do Senhor Jesus para você que me ouve neste momento, a você do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, amanhecendo o dia agora e preparando o coração para mais um dia. O devocional de hoje está começando. Vamos trazer uma reflexão bíblica para o seu coração, uma palavra de fé para sua renovação espiritual. E no final, vamos estar, depois de meditarmos na palavra de Deus, orando. Vamos fazer uma oração para você se sentir melhor, começando o dia neste momento. Nós sabemos que são muitas lutas travadas no dia a dia, dentro da sua casa, no seu trabalho, com amigos, com pessoas que estão ao seu redor, pessoas do seu convívio. São muitas guerras lançadas no mundo espiritual e você muitas vezes fica estressado, fica estressada, perde o controle emocional e daí em diante a tristeza bate muitas vezes o desespero. Nós sabemos que tudo isso é possível acontecer porque nós estamos aqui na terra. E a palavra de Deus fala que o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Anote este recado. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Ele está dizendo o quê? Que neste mundo que nós estamos vivendo, como eu sempre falo, nesse pó de chão, ninguém está isento de... todos passam por lutas. Qualquer tipo de pessoa passa por guerras, por adversidades. Então peça ajuda, peça uma orientação, a Deus pela palavra de Deus. Busque, na verdade, uma solução à luz da Bíblia, porque Deus pode sim te orientar. Então, eu gostaria de, neste momento, falar que Deus, Ele ainda ouve a sua oração. Para começar este dia, talvez você esteja preparando-se para tomar o café da manhã, já cheio de coisas para resolver, não sabe por onde começar, mas você começou certo, começou direito. Você escolheu a melhor parte. Você escolheu estar na presença de Deus. Veja bem, eu gostaria de trazer uma reflexão neste momento sobre as pessoas que dirigiam-se até Jesus. Você, através deste vídeo, está se dirigindo até Jesus. Sabia disso? Através dessa reflexão bíblica e da oração que vamos fazer daqui a pouco, você está se aproximando de Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com você que me ouve agora. Veja bem, as pessoas que se aproximaram ou que se aproximavam de Jesus na época em que ele estava andando aqui na terra, foram mais de 3 anos o ministério de Jesus. Você pode observar que todas as pessoas que buscavam ter com Jesus eram pessoas problemáticas, eram pessoas que passavam por opressões, que enfrentavam dificuldades em suas vidas. E muitas vezes pessoas doentes mentais e doentes fisicamente. Por exemplo, muitas mulheres buscavam a presença de Jesus para serem curadas. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Imagine só uma mulher ficar doente 12 anos sangrando. Imagine só que sofrimento. Uma mulher com sofrimento desse, uma hemorragia crônica de 12 anos. É muito difícil, não é? Aquela mulher procurou a medicina, claro. Aquela mulher procurou um médico da região, evidentemente, mas a palavra de Deus relata que ela não foi curada. E aí ela procurou
quem de fato é o médico dos médicos. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Talvez seja a sua situação. Talvez você seja uma pessoa que esteja enfrentando uma luta muito forte, ou um sangramento, ou uma guerra espiritual, ou uma perseguição no trabalho, ou uma crise no casamento, ou uma crise na família. Eu não sei onde é o seu sangramento. Eu não sei aonde está sangrando. Se é no seu coração, na sua alma, no seu espírito, se é a sua carne que sofre, enfim. Mas eu sei que todos nós padecemos dificuldades, pois, já como foi dito aqui no vídeo, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu já venci o mundo. Então veja bem, quem tem problema precisa entender, Jesus, ele pode solucionar o seu problema. Aliás, a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que ele é o Deus do impossível. Jesus é o Deus das causas impossíveis. Então, que tipo de problema você apresenta ao Senhor nesta hora? Que tipo de luta você pode apresentar ao Senhor no altar do Senhor agora? Você costuma apresentar as suas queixas ao Senhor? Ou você leva as pessoas que você talvez nem acredita ser de Deus, ter comunhão com Deus? E aí as conversas as conversas vêm, as conversações, os diálogos vão se espalhando. De repente, o seu problema está no beco da rua, as pessoas sabendo do que você está passando. Mas a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com aquele que guarda o teu segredo. Fala com aquele que pode sim fazer algo inatingível na visão do ser humano. Deus é um Deus que não coloca limite quando vai agir. Aliás, o profeta Isaías disse um dia que, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. E essa é uma ressalva que eu abro aqui desta manhã, uma ressalva muito importante. Quem é louco para tentar impedir o agir de Deus? Se Deus quiser fazer na sua vida agora, quem pode impedir o trabalhar de Deus? Ninguém. Então acalma o teu coração, sossega a tua alma, porque o Senhor te levantará, te susterá e te capacitará nesta situação. Veja bem, então as pessoas que se aproximavam de Jesus tinham problemas pessoais, familiares, problemas de saúde, e uma delas, já como foi falado, foi a mulher do fluxo de sangue. Ela foi até Jesus porque estava convivendo praticamente com um problema. O cego de Jericó, outra pessoa, um homem, estava sem enxergar há muito tempo, e aí ele viu este problema como um meio de se aproximar de Jesus. A Bíblia diz que ele se aproxima de Cristo sem enxergá-lo, mas pelos olhos da fé ele enxerga. E isso é muito importante. A história que a Bíblia relata desse cego de Jericó é muito importante como uma fonte de lição para cada um de nós. Por quê? Porque ele não está enxergando, porque é cego, mas pela fé ele vê Jesus. Eu pergunto neste momento, de que forma você vê Jesus? Pelos olhos da fé? Como está a sua fé neste momento? O apóstolo Paulo disse que nós não podemos viver com os olhos da carne. É bem verdade, meu irmão. É bem verdade, minha irmã. Do jeito que as coisas estão, se você olhar para o mundo com os seus olhos da carne, você vai se entristecer e vai provavelmente abandonar o barco de uma vez por todas. Olha, se você abrir os seus olhos para enxergar cada detalhe negativo da vida das pessoas,
das pessoas na rua, na igreja mesmo, ou até mesmo da sua família, com os seus olhos da carne, você vai abandonar o barco, porque são tantas coisas ruins, é tanta sujeira debaixo do tapete, não é verdade? Então você, nesta hora, biblicamente, és orientada a olhar para o mundo com os olhos da fé. Olhe para os problemas, encarando eles com a sua fé. Se você está olhando, por exemplo, para um problema e dando crédito a ele, tá? Dando ibope a esse problema, dizendo que vai dar ruim, vai ficar pior, tá? Isso vai te prejudicar. Tu tem que olhar para o problema com os olhos da fé. Ou seja, você vê que existe um problema, você enxerga, você reconhece, você identifica que existe uma luta real contra você. Você diz que está sendo sufocado com essa problemática. É bem verdade, você reconhece, você é justo, você é realista, mas você tem que ser espiritualista, tem que ser espiritual ao ponto de reconhecer o problema e, evidentemente, usar a sua ferramenta, que é a fé, com os seus olhos da fé, para combater esse mal, essa guerra, essa luta. A Bíblia diz que nós vamos vencer o mundo pela fé. Então use a fé neste momento. O cego de Jericó, ele não consegue enxergar nada. Cego, ele era cego. Então o cego, de fato, não consegue enxergar um palmo além do nariz. Não tem lógica, não tem como. Então, como ele tem interesse de ver Jesus? Pelos olhos da fé. Louvado e bendito seja o santo, o nobre e poderoso nome do Senhor Jesus. As pessoas que mesmo sem enxergar, mas pela fé se aproximavam do Senhor. Os problemas, acredite, eles existem na sua vida para a glória do nome do Senhor. Para o nome do Senhor ser exaltado. Parece algo que ninguém quer acreditar. Parece algo que ninguém quer aceitar, ninguém quer aprovar essa temática. Ninguém quer aplaudir esse entendimento. Porém, no entanto, é assim que Deus trabalha. Ele permite as tempestades em nossa casa, em nossa vida, exatamente para que nós não venhamos nos acomodar com o barco que está no mar. E aí nós observamos que o próprio Jesus, ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar. Os discípulos não estavam em rebeldia, não estavam passeando no mar porque não tinham o que fazer. Pelo contrário, os discípulos entraram no barco porque o próprio Jesus ordenou. Ou seja, eles estavam fazendo um trabalho porque Jesus mandou. Então, Jesus se responsabiliza. Só que no meio do mar veio uma grande tempestade. Jesus não estava ali por perto. As escrituras vão dizer que os discípulos tiveram muito medo. E aí você vai entender o mistério. A tempestade e o medo aproximaram quem? Os discípulos de Jesus, quando eles clamaram por Jesus, pediram socorro a Jesus. E aí se cumpre a passagem do Antigo Testamento, que diz em Jeremias 33, clama a mim que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando o barco balança com a tempestade, a chuva e o vento e relâmpagos, os discípulos começam a clamar com muito medo. E aí Jesus aparece. Jesus aparece, é como se diz, andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Você está entendendo? Os problemas que nós sofremos, até mesmo as tempestades mais profundas, mais agressivas, elas nos trazem medo. Estes problemas nos trazem sufoco, arrepios, calafrios,
nos faz ficar amedrontados. Muitos entram em pânico. São tantas lutas, dor de cabeça, opressão, até mesmo ansiedade em resolver lutas, travadas dia a dia após dia, e nós não temos muita capacidade. Mas entenda, tudo isso nos faz nos aproximar ou nos reaproximar do Senhor. Os discípulos clamaram por Cristo e ele vem andando sobre as águas. Mas vem para o quê? Tirar foto com eles? Não. Jesus veio para acalmar a tempestade. Então, nesta manhã você compreende que toda e qualquer luta que você esteja enfrentando não é para a sua destruição, para o seu fracasso, para a sua vergonha. É para a glória de Deus. E você vai contar testemunho em quaisquer lugares que você for, dizendo que Deus permite, é verdade, que a casa tenha problemas, que o casamento fique em crise. Às vezes, Deus permite que haja até enfermidades na casa, na família. Mas tudo isso servirá para o poder de Deus ser manifestado e o nome dele ser exaltado através da vida de cada pessoa. Você que acredita que tudo isso é bíblico e é verdadeiro, escreva alguma coisa nos comentários. Diga, eu creio e tomo posse da palavra de Deus. Diga, amém, eu creio, eu recebo. Mas escreva algo importante, tá? Aqui abaixo nos comentários. Diga de onde você está nos ouvindo, de qual cidade, de qual estado do Brasil ou do mundo, tá bom? Eu sou o pastor Cassimiro Júnior e eu tenho sempre, todas as manhãs, um momento como este de reflexão da palavra de Deus e a oração da fé. Inclusive, eu convido você a se inscrever nesse canal agora e ativar o sininho e para receber os outros vídeos todas as manhãs. Se você já é inscrito, eu peço apenas que compartilhe, que na verdade interaja conosco de outra forma, tá bom? Vamos orar? Vamos orar então comigo? Então feche os seus olhos aonde você estiver, se você puder. Mas se não puder, por exemplo, se você é uma mulher dona de casa, está aí varrendo a casa, lavando a louça e pode no momento fechar os olhos por algum motivo, eu peço que você se concentre nesta oração pelo menos. Oremos agora. Pai, Tu és o Rei da Glória, Senhor majestoso e poderoso. Neste momento, nesta manhã, nós honramos a Ti, buscando a Ti, ó Deus, como se fôssemos apenas um grão de areia no grande deserto. Somos pequenos e necessitados de Ti, que és o grandioso de Israel. Necessitados, pobres, carentes de oração e da Tua misericórdia. Diante disso, Pai, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados e que nesta manhã, meu Pai, entra em nossa casa, entra em nosso lar, meu Pai, acalmando a tempestade. São muitas batalhas que famílias inteiras estão travando agora. Repreende o cansaço e a fadiga, traz a paz, o refrigério, que tudo venha prosperar em o nome de Jesus. Você que acredita, diga amém. Você pode escrever também amém nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui e com a permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu volto amanhã com mais um devocional no mesmo horário, aqui no mesmo canal, em o nome de Jesus. Até o próximo vídeo.